E coincidentemente, lá neste livro existiam 4 textos sobre o Mestre Jesus. E aí nós pegamos os 4 textos para falar no mês de abril. Então, que Jesus nos envolva em sua serena paz, para que possamos buscar nessa compreensão. Nós falamos muito do pão do Espírito e vimos ao longo destes meses anteriores que o pão do Espírito são as nossas virtudes, não é verdade? A alegria, o amor, a paciência, né? A confiança, a tolerância, a justiça, tudo, a amabilidade, tudo é virtude, tudo é pão do Espírito que nós temos que conquistar. O grande desafio que a gente coloca no mês de abril com as lições da cruz é que Jesus distribuiu o pão e ensinou, né? Ele partiu o pão. A nossa grande proposta de vida na construção do pão do Espírito é aprender a partir esse pão do entusiasmo, da alegria para com o nosso próximo. Então, Manuel Quintão traz um texto no livro Espírito da Verdade que chama a Poesia Perdida. E a frase que nós vamos refletir até chegar no texto está lá. Mas o amor com Cristo Jesus recupera a poesia perdida ao longo do caminho. Então, assim, tanta coisa que a gente viu e descobriu com a Páscoa, com tudo que Jesus deixou, né? E ao longo do caminho as lições de Jesus foram se perdendo. Ele fala assim: mas só com Jesus ao longo do caminho, pois ele transforma o miasma, né? Que seria aquele pó nocivo em perfume, o incêndio em luz, o espinho em flor, o deserto em jardim e a queda em ascensão. É um texto de Manuel Quintão que a gente vai ver hoje, que está lá no livro no Espírito da Verdade. Então, nós separamos abril para. Até eu sempre coloco um tópico aí, porque sempre entra alguém novo para a gente posicionar. Falamos de Jesus, das lições da cruz, mas do Consolador. E um dos Espíritos da Verdade trouxe para a gente um texto falando da paixão de Cristo. Que a paixão de Cristo não é essa Páscoa materialista que nos colocaram culturalmente, né? O texto dizia que a paixão de Cristo era o povo, né? Então, o primeiro texto que nós trabalhamos foi Jesus e você. E ele era muito claro, né, André Luiz? O que que Jesus tinha e fazia, o que que você tem e faz. Era um texto bem reflexivo. Semana passada, o Jorge trouxe mediunidade de Jesus. Jesus começa a nos mostrar a espiritualidade ali, né? Em algumas situações, mas diz que nem tudo compreenderíamos que viria o Consolador prometido, que é o capítulo do livro Espírito de Verdade. Hoje a gente fala da poesia perdida, porque das lições da cruz até hoje, muitas das lições da vida, tanto na vida como na cruz, que Jesus nos passou, elas continuam passando despercebidas. E aí, a semana que vem, o Jorge vai falar do Assim Falou Jesus, que é um outro texto do Espírito da Verdade que diz assim: mesmo você tendo esquecido essas lições, um dia você vai aprendê-las, como a gente estuda, né, às quintas-feiras, o progresso. Cada um está aqui para progredir. Então, se você está cansado, vinde a mim, né, do jugo suave, do fardo leve, que é o que o Jorge trará semana que vem. Mas ele diz assim: quando aprenderemos, né? Essa poesia perdida, essas lições esquecidas, quando que nós vamos aprender estas lições? E o Jorge falou de mediunidade e de Jesus, muito bem falado, semana passada, e esse texto da mediunidade, ele fazia um paralelo com o Evangelho no Cristo Consolador, que nós estamos trabalhando, no item 7, né? Quando tá lá, que ele é o grande médico, vem nos trazer o remédio para nossa cura. Os fracos, os sofredores, os enfermos são meus filhos, venho salvá-los. Vinde a mim, né? Vós que sofreis e vós que se achais oprimidos, que vai ter o consolo, né? Então, ele está apresentando o consolador prometido aí, né? Não busque em outro lugar a força e a consolação. Está aqui no Evangelho, porque o mundo ele é impotente para te dar, né? Deus dirige o supremo apelo aos vossos corações através de quem? Do Consolador, que é o Espiritismo. Aí ele fala para escutar o Espiritismo, né? Ele fala assim: olha, amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Tudo que o Jorge falou da nossa ligação
com a mediunidade. Invocai a espiritualidade do fundo dos vossos corações. Ele então vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós porque me chamaste. Então, quando Jorge falou da mediunidade, a semana passada, Eurípides Barçanufo, que trouxe o texto Mediunidade de Jesus, ele quis nos apresentar o Consolador. Teremos sempre consolo, que Jesus não conseguiu passar, né? Nós temos agora no Consolador. E lá em João, João diz que verdadeiramente Jesus realizou na presença dos discípulos, que o Jorge falou de muitos feitos, né? Que Jesus realizou das curas na frente dos... Mas muitos outros sinais não foram escritos no livro. João mesmo diz, ó, muitos outros sinais não estão escritos no meu livro lá, capítulo 20. Então, baseado nessa fala de João, podemos concluir muitos fatos, principalmente no que se desenrolava no plano espiritual, no instante da morte de Jesus, né? Que naturalmente não puderam ser registrados naquela época. Mas através do fenômeno desta mediunidade que Jorge nos apresentou, podemos ter acesso a informações valiosas do plano espiritual para edificação da nossa fé. Então, por exemplo, eu peguei alguns exemplos, né? Jesus, no último pedido antes da morte do corpo, já que a gente está aí na Páscoa, revelações de confiança só são possíveis através da mediunidade pura do Chico a respeito da vida de Jesus. As informações elas param lá no Novo Testamento, né? Mas pela mediunidade, que foi o tema da semana passada, esse médium abençoado nos trouxe notícias de fatos vividos ali com Jesus na cruz, que não era só esse momento, né, do sangue, da humilhação, da tristeza. Então a gente vê lá no livro Estante da Vida a presença de espíritos ali perto. Nós que somos espíritas já estudamos isso, né? Humberto de Campos traz no capítulo 34, ele vai narrar que enquanto Jesus estava na cruz, rasgava-se o céu em Jerusalém, né? Entidades angélicas, grupos extensos desciam ali naquele Calvário. Então a gente tem obras de artes, né, que retratam esses anjos, né? O anjo solitário. Então eram fios de claridade, né? Então, as pessoas estavam ali olhando uma cruz cheia de sangue, pessoas, o lado material, e o espírita sempre buscando o lado material. Cânticos de amor, então tá lá no livro. Trabalhavam os mensageiros do céu em tomo de sublime condutor dos homens, aliviando, exaltando, como a lhe prepararem o banquete, né, da ressurreição. Quando um anjo, aurelado de intraduzível esplendor, apareceu sozinho, né? A gente vê Humberto de Campos falando desse anjinho lindo, descendo do império magnificante da altura. Olha que coisa linda. Então, não era só o lado material, o sangue, os pregos, as cruzes, é a mediunidade. Então, são quatro textos, né? Primeiro que Jesus traz para a gente, Jesus a mediunidade, Jesus e o Consolador, para dizer por que que a poesia se perdeu. E aí, uma amiga de uma vizinha comentou que todos os anos ela gosta de passar a Páscoa perto da cruz de Jesus. Eu fiquei pensando, perto da cruz de Jesus, eu não sabia que no santuário de Aparecida tem um fragmento da cruz aqui na torre e no relógio, né? Mas nós espíritas pensamos assim: se existisse a cruz, né? Qual é o motivo de estar próximo à cruz? Eu fui buscar a história, foi um fragmento que um papa mandou há um tempo atrás, mas é uma história muito interessante, essa história que busca a cruz. Eles não tinham certeza, porque muitas pessoas eram enforcadas na cruz, muitos ladrões. Então, ele colocavam as pessoas doentes perto de algumas cruzes. As que se curavam, eles achavam que era a de Jesus. Achei interessante a pessoa dizer que gosta de estar na Páscoa perto de Jesus. Então, assim, a importância da vida material e da vida espiritual. Então, nós vimos procissões, nós vimos a própria festa de Páscoa, né? Lá em Goiás tem uma festa que chama Festa do Fogaréu. As pessoas vão todas encapuçadas para mostrar o escuro que Jesus vivia até chegar na claridade. Isso acontece lá no Vaticano também. É muito cultural esse olhar materialista. E eu mandei no grupo o Gustavo Espiritismo falando o que seria malhar o Judas nos tempos atuais. E aí ele vai falar da internet, do cancelamento
e do fake news. Então, malhar o Judas é colocar uma mensagem que vai fazer mal a alguém e que essa pessoa vai ser cancelada. Isso é estar malhando Judas, né? Então, não é mais a parte do boneco, de pôr o fogo, do materialismo que uma sociedade de cultura nos colocou. A gente já pensou já parou para pensar que espalhar uma notícia negativa, né, um fake news, é um jeito de estar malhando o próximo, de estar fazendo mal para o próximo? Então, a vida material, hoje, o Espiritismo e o Consolador nos traz um olhar diferenciado sobre essa crucificação de Jesus que nós vimos aí. E Manuel Quintão vai dizer que tudo é arte, tudo é poesia, mas a poesia da crucificação ficou perdida e a mensagem da cruz, que é poesia, se perdeu, né? Então ele traz as lições da cruz. No livro Há 2000 anos, tá lá, que era a festa da Páscoa, a gente viu que Pilatos nem queria, né? Troca Jesus por Barrabás, nem queria a crucificação, mas depois que aconteceu, eles voltam para a festa lá, ó. Dali a minutos, a Cláudia lá, que era a esposa dele, mandou servir os doces, tal, tal, tal. Mal imaginava aquele punhado de criaturas que na cruz grosseira e humilde do Gólgota ia acender-se uma gloriosa luz para todos os séculos terrestres. É uma poesia que se perde pelas nossas ações, mas que vive em nossos corações e no nosso DNA. Faz parte da vida. Já esquecemos alguns filósofos que estudamos na faculdade, mas ninguém esquece de Jesus, né? Tá lá na carta de Coríntios também, Paulo dizendo, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, para aqueles que existe um fim para as coisas, né? Mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Está em nós as lições da cruz. Outro que está nos 2000 anos, que Emmanuel diz: do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio, desagradável e incompreensível. E o Consolador traz o quê? A compreensão, o registro escrito, o desenho de tudo que nos traz a lição da cruz. Então, a nossa tarefa, como diz o próprio Emmanuel, é levar adiante este Cristo. Um Cristo sem a cruz não será um Cristo que nos liberta. A lição da cruz é pegar a sua cruz, não é? Seus problemas, os seus desafios e enfrentá-los da melhor maneira possível, acreditando nesse Jesus e a mediunidade, como o Jorge trouxe a semana passada. Então, a gente viu muitas das mensagens e aprendizados aí na cruz, né? A gente vê o abandono completo daqueles que eram tão próximos a Jesus, a sede angustiosa que ele tinha que todos descobrissem essa fonte que é a palavra de Deus, ali na mulher samaritana, né? Essa capitulação, né, irremediável que seria a rendição, né? Não lutou contra, não, né? Meu reino, cadê o seu pai que é o rei? Não, meu reino não é deste mundo. Aquela tranquilidade, aquela resignação, o perdão espontâneo que ele expressava diante daquela humilhação plena. Quantas lições! Isso é poesia. É um deleite você pensar que alguém está sendo sarcástico e te ridicularizando entre ladrões e você está em paz. Uma derrota sem defensiva, o que é derrota para a gente, né? Não precisou de defesa, não haveria por que se defender, né? E essa morte infamante, né? Que quer dizer difamatória, as pessoas dizendo o que achavam. A gente vê que entra num final de semana em festa e depois tudo isso acontece. Até assisti um filme esse final de semana mostrando assim, né, que Pilatos não queria, né? Tentaram de alguma forma, mas assim, quantas lições? E lá o texto diz: mas o Cristo usa o fracasso aparente. Então, as nossas cruzes são fracassos aparentes, para ensinar esse caminho, né? Da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimissão de si mesmo. Então, como diz Chico Xavier, a única propriedade do Cristo era a cruz. A nossa única propriedade são as nossas cruzes, que são os nossos aprendizados. É a mais bela cena da história de grandeza de um espírito, né? Esses valores, né? Olha, eu sou abandonado, mas eu perdoo. Eu quero que todos aprendam a lição de Jesus, né? Resignação são valores que transcendem. São exemplos daquela virtude lá da primeira tela que são
o que nós estamos trabalhando esse dia, que é a formação do pão do Espírito. Lembrei também da mensagem do Cirineu, né? Então Jesus diz para ele: quem quer, aquele moço que acompanhou Jesus, quem quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Quando ele diz para tomarmos a nossa cruz e segui-lo, ele quer dizer para que assumamos os nossos sofrimentos sem medo. Isto é, que não fujamos dos sofrimentos que nos perseguem, que nós respeitemos as vontades do Pai sem blasfemar, que nós agradeçamos a Deus por tudo que acontece em nossas vidas, tanto coisas boas como más, que façamos os nossos sofrimentos instrumentos para a nossa santificação. Então, a nossa cruz são as provas e as expiações. E está lá no livro Há 2000 anos de Emmanuel. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne, e ele nos classificará à conta de loucos, né? Porque você tem um problema, uma doença, essa é a sua cruz, vai ser para a sua evolução. Não, a pessoa acha que a gente é louco. Mas todos nós que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, essa fé que Jesus nos mostrou, estamos informados de que nos supremos testemunhos segue o discípulo para o mestre, quanto o mestre subiu para o Pai na glória oculta da crucificação. Ele chama de glória oculta da crucificação. E aí, Manuel Quintão vem falar que essa poesia da glória oculta da crucificação foi em algum momento perdido. Que a lição da cruz é poesia, muito bonito tudo isso, né? Então, quando a gente fala da parte material, dessa procissão do fogaréu, isso é tudo muito bonito, né? Mas aonde tá? Se você for pensar, fazem um boneco, malham o Judas, tá. Mas e hoje que na internet o Judas é o cancelamento, é um fake news que se espalha? O que Jesus ensinou naquele ato e naquela situação, mesmo sendo, né, abandonado ali, né? Então a gente acha que poesia, Emmanuel Quintão vai trazer muito bem aí, que poesia é aquela coisa que a gente aprende na escola, que tem forma, que é um texto escrito. E ele vai dizer que o fascinante mundo da poesia está nas mãos do que auxiliam o próximo, do que consolam o doente, do que perdoam o ladrão, do que silenciam no conflito e compreendem que aquela pessoa está no nível evolutivo dela. Tudo é poesia. Quem foi o irmão Manuel Quintão? Ele introduziu Chico nas escritas do Reformador, fez o prefácio, né, do primeiro livro do Chico, do Parnaso de Além Túmulo, e trouxe muitos textos aí para a gente. Então, ele vai fazer um paralelo da poesia perdida com o item 4 do capítulo 6 do Cristo Consolador. Jesus promete outro consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito da verdade tinha que vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Então, quando ele vai falar da poesia perdida, ele questiona se esquecido ou mal compreendido. Porque Jesus falava por parábolas e o Consolador vem a ser o instrutor, né? Eu brinco que está tudo desenhado ali. Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Sabemos que nós somos artífices da nossa vida, não somos coitados para passar por situações, plantamos e colhemos, temos o livre-arbítrio e as escolhas, perdidos nas nossas escolhas, esquecidos de poetizar essas lições de Jesus. Mas agora a gente tem aí, como diz Manuel Quintão, o Consolador, que ele é a consolação suprema dos deserdados da terra. Então, a doutrina espírita é o Consolador prometido, porque vai nos reerguer, nos colocar de pé novamente nesse caminho de progresso, nesse caminho que é a caminhada de cada um. Nós viemos para evoluir, e quanto mais rápido a gente estudar e conhecer de onde nós viemos, para onde nós vamos e o que nós estamos fazendo aqui, o nosso reerguer vai ser muito mais rápido, né? No livro Revista Espírita de 1868, ele falava assim, que na época, né, do Cristo para o Consolador, então, o que importava satisfazer antes de tudo eram as aspirações da alma. As pessoas tinham muitas dúvidas nas lições, né?
era suprir aquele vazio que deixado pela dúvida nas almas vacilantes da fé. Esta era a primeira lição aí a ser cumprida pelo Consolador. O Espiritismo agora entra numa outra fase. Então, quer dizer, essa fase de trazer as respostas para as nossas dúvidas já está aí há mais de 160 anos, né? O Espiritismo entra atualmente em uma nova fase, ao atributo de consolador aliado de instrutor e diretor do espírito. Nós já temos na nossa mão um instrutor e um diretor do nosso espírito. Essa nova fase, ela preparará as vias da fase que mais tarde se abrirá. Então, a gente já está naquela fase, né? Porque, ó, cada coisa vem ao nosso tempo. Mas hoje nós temos escrito, né? Antecipar o momento propício é tão prejudicial quanto deixá-lo passar. Na época do Cristo, nem tudo estava tão claro. Ainda existia aquele vazio, aquela dúvida, e é o Consolador que vem trazer tudo isso para a gente. Então, o Consolador, ele traz a poesia perdida deixada por Cristo de alguns que não entenderam por estar no seu estágio, no seu nível de desenvolvimento, mas ele coloca o Consolador como aquele que busca essa poesia perdida. Então ele começa dizendo assim o texto: O Consolador é a onipresença de Jesus na terra. Jesus está em todos os lugares. É muito importante entender isso, né? O que significa onipresença. Porque ela já é um dos atributos de Deus que a gente tanto estuda. Aí ele fala assim: o influxo da benemerência celeste, ou seja, né, o influxo, a influência desse merecimento do Pai para nós, para nos auxiliar, acerena os gestos impensados das criaturas que gemem esporeadas pelas provações, aquelas pessoas que estão cansadas diante das suas provações. Essa benemerência aplaca os gritos blasfemos que se elevam de muitas bocas com requintes insaciáveis de orgulho. Quanto orgulho, né? Eu não perdoo, eu não perdoo. Lições que a cruz nos deu e que estão perdidas. Recompõe os rostos ensandecidos pelo fogo de multifárias paixões e soergue os proscritos do remorso que se escondem nas dores devassaladoras, né? A gente comentou outro dia a morte de um familiar, né? Então, assim, ainda existe uma benemerência celeste que nos auxilia em tudo isso, né? Desmemoriados na repetição que os destinos lhe retraçam. Então, essa ação, essa característica de ser benemérito é de quem é digno desse merecimento, como o Jorge trouxe semana passada. Nós somos merecedores de que a mediunidade nos auxilie. O Consolador, ele nos aponta sempre um caminho para nos reerguer diante de todos esses itens aí, né? Dos gritos blasfemos, da dor. Emmanuel Quentão tem bastante palavrinha difícil. Então ele fala assim no texto: Sursum corda, corações ao alto, eleve-se para a mediunidade, res non verba, que significa mais obras e ação, não mais só as palavras. Das lições que Jesus deixou, muitas coisas hoje viraram palavras. Não existe obra e ação. Então, a gente está no mês aí especial do Espiritismo, relembrando o calendário espírita, né? Com tantas obras para lermos, com tantas coisas para fazermos, e muitas vezes ficamos só nos estudos, não estamos na prática. O Consolador é instrutor. Temos o nosso compromisso iluminativo, né? Voltamos para o planeta Terra Então, o Consolador, ele vai dizer, é este instrutor, né? Esse instrutor que diz: coração ao alto, liguem-se com a mediunidade, peçam que serão atendidos. Mas não esqueçam de ficar só nas palavras, né? Teremos força e consolo sempre, com ação, trabalho e evangelho. Então, pensamento elevado sem estar com os joelhos, como ele diz no texto, no chão, sangrando, não há necessidade. Coração ao alto, obras e muita ação. Então, o Consolador, ele é instrutor, ele nos traz todas as instruções. E aí, Manuel Quintão continua: seguindo-lhes os ditames, jamais desfeches o alvo em mira, pois os olhos voltívolos não podem fixar os painéis vislumbrados no cisma. Então, assim, olhe para o alto, para a mediunidade, né? Os ditames do Consolador são as leis aí que nós temos que seguir, as leis divinas.
Pare de olhar só o lado negativo, que é um hábito que a gente tem. Somos espíritos, vamos ter sempre o apoio constante do alto quando cientes de que estamos, que temos uma vida evolutiva, né? Então a gente tem que valorizar essas lições do alto na construção desse pão do espírito que a gente tem conversado tanto, da paciência, da resignação, do perdão, da diversidade, que estava na lição da cruz, né? Todos ali presentes na lição da cruz, linda poesia, tanto para o lado material, Jesus naquela situação, e nós vimos Chico trazendo o lado espiritual, anjos, né? Jesus se preocupando com Judas, descendo. Nós temos todos os relatos de Humberto de Campos, mas temos um olhar voltível, que dá a volta, olhos voltíveis, que vivem indo para lá e para cá, se preocupando muitas vezes mais em estar perto da cruz, do lado material, do que com o lado espiritual, né? Muitas vezes reclamando, né? Como ele pare de olhar o lado negativo. Ah, eu só mereço isso, isso só acontece comigo. Não é bem assim. Ele diz: recorda que todas as cenas humanas têm seus bastidores espirituais. Tudo que acontece com a gente é a colheita de um é a colheita de um plantio. Se vives em ânsia de paz interior, sustém o império sobre ti mesmo. Aconteceu, eu mereço isso, eu vou levar a minha cruz. O Jorge comentou a historinha da cruz, né? Que o bonequinho dizia, tá pesado, e cortava um pouquinho. Tá pesado, e cortava um pouquinho. E quando chegou para atravessar, né, o penhadeiro, a cruz dele não alcançava o espaço para atravessar. Ou seja, né? Jesus ensinou ali a ir até o fim. Nos mostrou depois que a vida continua. Foi dali que nós tiramos a lição de que o Espírito continua vivo e que ele estava entre nós através da mediunidade, como o Jorge trouxe, mas insistimos em diminuir os nossos problemas, né? O Consolador, ele nos traz reflexões. Ele diz que nós somos capazes. E aí, Manuel Quintão diz assim: espaneja de ti a carusma dos preconceitos que te dançam na mente, qual poeira de sombra, entenebrecendo-se a razão. Então, ele quer dizer assim: limpa, manda para fora da sua cabeça, pense em coisas positivas, afaste os preconceitos, os julgamentos, busque coragem e esperança para sair dessa sombra. Nós teremos coragem, que é o que o Consolador diz, né? Quando a gente se liga com a espiritualidade, teremos força, coragem, né? O pão do espírito da esperança e da empatia tem que estar sempre junto a nós. E ele continua: estende um pensamento bom aos sépticos transviados no dedalo das indagações contraditórias, ferroteadas no duelo interior da dívida, né? Então, os descrentes que criam aquele labirinto, só pensando na negatividade, né? Trazendo esses conflitos interiores para ele. Então, estende um pensamento bom a estes que têm todas as dificuldades. Se a gente pegar o Cristo Consolador, principalmente nas aflições, né? Lá no capítulo 5 nós vamos ver quantas coisas boas o livro, o Evangelho nos ensina a fazer para, até para com o próximo, né? Para com nós mesmos, mas para com o próximo. Seja exemplo. Não dá para ficar falando como o outro deve agir e mudar, porque ele está na fase dele, mas sendo exemplo de pessoas amáveis e dóceis, nós vamos auxiliar muito, né? Nós vamos espanejar. O Consolador nos traz muitas lições. E aí, Manuel Quintão diz: foge a voz bramidora da censura, para que os teus lábios festejem nos ouvidos alheios com expressões de conselho e acentos de consolo. Então, Jorge vai falar um pouco de Jesus manso e suave, do jeito que Jesus se colocou que eles trouxeram para nós? Nunca criticou, foi exemplo, né? E ele diz: borda a palavra com doçura e repete mansamente a própria bênção quando a tua voz se perca entre os clamores dos que passam a vociferar rebeldia e avançam espavoridos por veredas em chamas. Então, quantos irmãos nós vemos, né? Falando coisas, jogando para fora um caminhão de situações que muitas vezes a gente bate de frente e não tem condições. Hoje nós sabemos que quanto mais bordarmos a nossa fala com a compreensão, basta lembrar esses irmãos todos aqui.
né? Acabei de ler um monte de coisa sobre a cruz aí de Emmanuel. O que que saía da boca desses irmãos? Palavra de doçura. Então ele está dizendo assim: a poesia de Jesus, que era doçura, que era amor na cruz, está perdida, porque as pessoas esqueceram de fugir a essa bronca, de colocar aos teus lábios festejem os ouvidos alheios com expressões de conselhos e de acentos de consolo, né? O que é o evangelho, gente? O evangelho é a receita da paz, né? Nós somos egoístas. O que falta em nós é um esforço, como diz o livro dos Espíritos, o que falta ao homem é o esforço, né? Esforço na construção desse pão do Espírito que Jesus ensinou a dividir. Então, no dia que ele divide, que ele reparte o pão, era disso que ele estava falando, do amor, da caridade, da vontade, da empatia, como ele ensinou durante todo o trajeto da cruz, né? Desde a última ceia até as ações dele na cruz. Aí Manuel diz: socorre as mães desditosas, cujos filhinhos doentes vertem lágrimas a se transmutarem nos livores macilentos da morte. Ou seja, ele quer dizer, quando existe o desencarne, né, de uma criança tal, qual que é o nosso papel, né? Quando a gente fala da cruz e da imortalidade, que nós já sabemos que a vida continua, o Consolador traz consolo para tudo isso. Nós mesmos falamos, depois que eu fui para o Espiritismo, eu aceito melhor, né? O desencarne é dolorido, mas a gente entende o que acontece, para onde vai. Nós somos ponto de luz. Como nós temos trabalhado tudo com isso, né? Guardando só para a gente esses conhecimentos, ou abrindo as nossas bocas para acalmar, para acariciar, para levar amor, como quando a gente lembra das mães de Chico, né? Quanto consolo Chico não trouxe para essas mães, quanto socorro essas mães desditosas. E Jesus na cruz falando, filho, né, para João Evangelho, esta é a sua mãe, mãe, estes são os seus filhos. A preocupação que nós temos com essas mãezinhas que estão ali sofrendo. Então, ele foi Manuel que então diz: quantas lições da cruz, quanta poesia tinha na cruz e onde foi que ela se perdeu. Não é fácil ser espírita. Nós podemos fazer toda a diferença, né? Ele continua: afaga o calor das frases de fraternidade revigoradora, as têmporas encanecidas e latejantes que te suplicam algum óbulo de carinho, os idosos, né? A gente pensa ali, Jesus tão caridoso ali com a mãezinha dele, não é verdade? Então, assim, em que momento, enquanto espíritas, e voltamos ao Consolador, nós temos afagado, acariciado? Quando foi que a poesia do Cristo se perdeu? Desfaz o véu do pranto, de agonia, de quem chora as ocultas no sarcófago das trevas de si mesmo. E aí a gente pensa na depressão, nos problemas de saúde. E, gente, para encarnados e para desencarnados. Que a nossa oração, ela envolve todos os nossos irmãos. E aí a gente lembra que a prece é luz para todos, que Jesus estava em prece por nós o tempo inteiro na cruz e que nós devemos estar em prece o tempo inteiro pelos nossos irmãos. Então ele fala o tempo inteiro que a poesia perdida das boas intenções e do amor acabou passando, né? Derrama preces confortativas entre os peregrinos da morte que não se resguardaram para a grande viagem e carreiam o coração em atropelos de espanto a espanto ante a perpetuidade da vida. Quer dizer, irmãos que ainda não entendem, né? Que Jesus deu ali a maior lição de que ele, né, voltou, que o espírito é imortal, que nós temos essa relação com a mediunidade, como o Jorge nos apresentou a semana passada. Então, derrama uma prece de conforto a esse irmão que não se preparou e que ainda não entende o que é a morte, como Jesus estava ali na cruz, derramando isso sobre os meninos, os ladrões que estavam ali perto dele. E a gente fala, tá, mas a pessoa é difícil, como ajudar? Lembram das nossas orações, das nossas preces da noite? Vibramos pelo bem universal, pela implantação do evangelho no coração das pessoas, pelos doentes, pelos idosos. E aí a gente vai vendo que o Manuel Quintão tem razão. Em algum momento eu deixei de pedir pela implantação do evangelho no coração das pessoas. Isso é uma poesia de Jesus. Em que momento, né? Ela se perdeu. E aí ele termina. Em toda a estrada, né, em todo o caminho, vicejam alfombras de sorrisos e chovem lágrimas de aflição. Vai ter sempre muito riso,
ou muita aflição no mundo de provas e expiações. Mas o amor, porque Jesus, na cruz, a Páscoa, segundo a revelação, Jesus é amor, né? E aí na terceira revelação ainda nos manda o Consolador. Mas o amor com o Cristo Jesus recupera a poesia perdida ao longo do nosso caminho, pois só ele transforma, né? Então, a fumaça, né? O veneno em perfume, o incêndio em luz, o espinho em flor, o deserto em jardim e a queda em ascensão. Então, Manuel tá, então, tá dizendo aí, não somos só risadas, não somos só tristeza, estamos num mundo de provas e expiações, mas só com o Cristo é que essa poesia que se perdeu, de tudo que a gente viu nesses dias lindos de Páscoa e lembrança, de procissões, do que se faz, dos almoços em famílias, dos ovos dos coelhinhos, a poesia perdida a poesia se perdeu, né? Nesse monte de adereços materiais que nós pegamos, e foi aí que eu lembrei de Humberto de Campos, quando ele traz, né, a glória oculta da crucificação. Então a gente para pensar, anjos estavam ali, luzes estavam ali, Jesus bem assessorado, vai buscar Judas, né? Quanta coisa linda que tem ali. Jesus é o consolador prometido, né? Nos deu o consolador prometido, que é o Espiritismo. Nós temos tudo ali dentro daquele livrinho para fazer essa poesia voltar. Então, a paixão de Cristo é a poesia de amor por nós, pelo povo. A paixão de Cristo é o povo, como o Espírito da Verdade nos falou. A paixão de Cristo é que entendamos que somos todos irmãos. Buscar a poesia perdida é trazer esses detalhes de estender o braço ao meu irmão, de ajudar o outro, de buscar a compreensão, todos os ensinamentos que estavam ali na cruz. Então, Jesus quer que a gente busque o entendimento do que é paternidade divina. A paixão do Cristo é a paternidade divina. E a gente termina com uma fotinho de um irmão, né, como o Volk sempre dizia, que era um papa espírita, que muito nos ensinou com mensagens muito ricas e que hoje volta à pátria espiritual, né? O Papa, tá bom? Então, que assim seja, graças a Deus, e que a poesia de tantos ensinamentos de Jesus, assim como o Papa, tantos homens, né, de bem, sempre venham trazer às nossas mentes reflexões para que a gente possa melhorar sempre mais e mais. Muito bem colocado, Marta. Você fez o desfecho perfeito aí, que toda essa poesia que Jesus nos deixou, né? Todo esse legado, todas as virtudes que ele tanto revelou e que está plantada em nós, que ela seja ressuscitada agora. Aproveitar esse tempo de não vamos dizer de homenagem, mas que a gente relembra bem o nosso Mestre Jesus, a gente tem que estar aí muito bem focado para que tudo isso que está guardado em nós, tudo isso que Jesus demonstrou e deixou de legado, a gente possa deixar fluir através de nós, que possa atingir principalmente a nós mesmos, mas também todo aquele próximo que esteja diante da gente, tá bom? Parabéns, muito bem colocado. Vamos fazer o encerramento? Vamos. É a Graça e a Wanda. Jorge canta, não? Canto. Tá. Então vamos lá. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Vamos então
mantendo as nossas vibrações elevadas. Vamos fazer a nossa união de pensamentos e vamos também fazer a nossa união com profundo amor junto às fraternidades superiores. Em especial, estamos sempre ligados ao Dr. Bezerra de Menezes, ao professor Eurípides Barçanufo, e irradiando todo o nosso amor, vibremos intensamente pelo bem universal, pela implantação e vivência do Evangelho no coração das pessoas, vibremos pela paz no nosso planeta Terra, uma intensa vibração de amor e paz, imaginando sempre uma luz rosa envolvendo todo o planeta Terra. E vibremos ainda pelo Brasil e pelo povo brasileiro, por todos os trabalhadores, os participantes e também os assistidos. Vibremos por todos os lares da Terra, vibremos por todos que estão encarnados e vibremos também para os desencarnados, vibrando por nossos familiares, pelo nosso lar, nossos locais de trabalho e vibrar principalmente por nós mesmos. E vamos agora manter uma ligação intensa com as equipes médicas comandadas aqui pelo Dr. Bezerra de Menezes, pelo professor Eurípides Barçanufo, e irradiando muito amor à disposição desses irmãos, pedimos que eles envolvam a nossa irmã Joana Polônio, de 88 anos. Ela fica aí na rua Maracá 697, no apartamento 32 do Jabaquara, em São Paulo. Que eles envolvam essa irmã, ajudando a recuperar assim os probleminhas de saúde e principalmente manter o seu equilíbrio mental. E vamos ainda ligados a essas equipes médicas, vibrar intensamente por Luiz Carlos da Silva, de 77 anos, que fica lá na rua Gregório Ferreira, 205, Pedreira, Santo Amaro, também em São Paulo, diagnosticado com um tumor preso no pâncreas, que está em tratamento em sua residência. E ainda ligados a esses médicos espirituais, vibremos intensamente por Aline Salgueiro Beraldo. Ela fica na Avenida Alda 896, em Diadema, também em São Paulo, que está sofrendo muito com depressão. Que esses irmãos médicos envolvam, então, esses irmãos que estão tão necessitados, ajudando-os a se recompor e a superar essas deficiências, às vezes materiais, mas a maioria delas de origem espiritual. E vamos vibrando também por nossos irmãos assistidos, por nossos irmãos trabalhadores, pelos irmãos dos grupos de estudo que, por motivos pessoais, não estão podendo participar destes encontros. E vibremos à disposição dos mentores para que eles utilizem as nossas vibrações como necessário. Vamos encerrando, nos entregando a Deus, confiantes na sua misericórdia. Fluidificação das águas, nos colocando em prece e irradiando todo o nosso amor e o nosso magnetismo, vamos nos ligar amorosamente com os mentores e pedir que eles coloquem nas águas as energias espirituais necessárias ao nosso equilíbrio físico e espiritual. Vamos permanecer em silêncio por alguns instantes para que esses mentores terminem, então, o atendimento da fluidificação das águas. Graças a Deus. Graças a Deus. Com a proximidade das 22 horas, horário escolhido pelo plano espiritual, para enviarmos à casa de Dr. Bezerra de Menezes as nossas melhores vibrações de amor, pedindo que Dr. Bezerra as receba e distribua onde forem mais necessárias. Intensa vibração de amor. A casa de Dr. Bezerra de Menezes. Vamos também
envolver o nosso planeta Terra em muita vibração de amor, envolvendo o nosso querido planeta numa luz cor-de-rosa de muito amor. Vamos vibrando muito amor ao nosso planeta Terra. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E ainda envolvidos nessas vibrações de amor, nós vamos agora fazer a nossa prece de agradecimento e encerramento dos trabalhos da noite de hoje. E nós vamos agradecendo a todos os mentores espirituais que estiveram conosco, sempre nos ajudando, nos orientando, nos dando sustentação. Agradecer a todas as equipes espirituais responsáveis pelos trabalhos da noite. Agradecer a nossa irmã Marta pela palestra tão ilustrativa e tão reflexiva sobre os ensinamentos de Jesus. Agradecer a todos os benfeitores espirituais, Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz, Emmanuel e todos os que estiveram conosco. Que Jesus os abençoe. Agradecer a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, a Jesus, o nosso mestre, amigo e modelo, por mais essa oportunidade de podermos estarmos reunidos em seu nome para mais um aprendizado da noite. E agora nós vamos elevar o nosso pensamento e chegar até Deus, nosso Pai maior, essa energia suprema, Criador de tudo e de todos. Agradecer a Ele por mais esse dia de vida, por mais essa noite que vamos ter e pela oportunidade que tivemos. E nós vamos despejar em seus pés a oração que o Cristo nos ensinou, com todas as nossas vibrações de amor, intensa vibração de amor, e que Ele a distribua onde achar de maior necessidade. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Despede-nos em paz. Despede-nos em paz, Senhor, na doce paz do seu amor, e dá que possamos regressar, reconfortados ao labor do lar. E canta em nosso peito em tua luz os trabalhos terminados, ó Jesus, rogando nossa alma com fervor. Despede-nos em paz, Senhor. Despede-nos em paz, Senhor. Mantendo sempre as nossas vibrações bastante elevadas, o nosso pensamento ligado aqui a essa espiritualidade maior, aproveitando bem as lições deixadas hoje através da Marta, as lições de Jesus, as lições que ele deixou, como dizem, né? Lições de Jesus na cruz, que seja assim, essa poesia perdida, todos esses ensinamentos, todas essas virtudes, todos esses exemplos, seja que façam parte de cada um de nós, não só hoje, não só esse mês, que comemoramos bastante o nosso Mestre Jesus, mas durante toda a nossa caminhada aqui no planeta Terra. Que possamos estar sempre iluminados por essa espiritualidade, relembrando todos esses ensinamentos, que isso esteja vivo em nossos pensamentos, em nossas mentes, mas principalmente
nas nossas atitudes, que possamos colocar em ação, colocar em prática tudo isso, todo esse legado que o nosso Mestre Jesus nos deixou e ainda que essa espiritualidade e que o nosso Consolador prometido, nosso Espiritismo, vem reforçar e vem relembrar a cada um de nós todos esses ensinamentos. E nós vamos então agradecendo bem essa espiritualidade que nos proporciona esses momentos de reflexão e ligados aqui à nossa mãe espiritual Maria de Nazaré, ao nosso Mestre Jesus, rogando sempre a eles a sua bênção e proteção e que nos autorize a encerrar então a reunião desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Estejam sempre presentes na segunda-feira, né, Carol? Carol tá lindinha com esse cabelo. Você Tá, tem tá, ficou. muito Boa lindo. noite. Obrigada, é Boa Obrigada, verdade. noite, quando eu pessoal. troquei Ah, a escola. Deus quando eu abençoe. posso Parece mais, estar aqui. Carol. Obrigada. Sempre que eu puder, virei, com Tá certeza. bom. Não esqueço. Um Boa Tchau. noite, abraço, boa noite, pessoal. Boa então. semana Boa para noite a nós. todos. Um beijo, boa Beijo, semana. beijo.